Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conhecer, né, a partir dessa semana aí a gente vai conhecer um pouco da inovação, todo o conceito, todas as características, todas as definições que são importantes dentro da inovação, né, que é de suma importância a gente conhecer também. Daí, para quinta-feira, vamos conhecer um conteúdo só, né, que vai ser a junção tanto da inovação, tá, quanto do empreendedorismo. A gente já conheceu toda a parte importante do nosso empreendedorismo, né? Sabemos aí que realizações, né, de sonho e objetivo de uma pessoa, tanto por necessidade, né, ou até mesmo aí por oportunidade. E aí agora a gente vem com a inovação, né? Então a inovação, tá, é todo aquele processo aí que inclui as atividades técnicas, tá bom? Com concepção aí de desenvolvimento, dentro da gestão, tá? E que resulta aí na comercialização de novos, né? Ou melhoramentos de produto, né? Não só na comercialização, mas dentro da indústria também é bastante visível a inovação e todo o processo de melhoramento de produtos, né? E aí vem a primeira utilização tanto de novos produtos e como esse processo, né? Como o processo dele a ser desenvolvido, tá bom? Então, a inovação aí, ela pode também ser, tá, definida como fazer mais ou menos aí recursos, tá? Por permitir gamas, né, de eficiência em processos, tá? Que por produtivos dentro do administrativo até mesmo financeiro, né? Então, vem da prestação de serviço, vem de potencializar aí todo o motor dentro da competitividade, né, dentro do mercado competitivo, tá? Então a inovação é esse processo aí criativo, transformador e que promove aí rupturas, tá? Rupturas de paradigmática, que falam, né, ruptura paradigmática, que aí é a mesma coisa, tá? É o processo criativo e transformador. E aí ele traz também sempre um impacto, tá? Positivo dentro de um produto de qualidade, né? Que foi desenvolvido aí por seres humanos ou, né, que ainda vai ser desenvolvido aí pelos seres humanos, tá bom? Então, a inovação, ela vem com todo esse conceito, vem com todas essas técnicas, né, como ele até mesmo fala, atividades técnicas, vem através de ideias também, tá bom? Ele vem para renovar, né? Então, simplesmente esse fato aí que a gente às vezes enxerga, né, dentro da empresa, que tem que haver uma inovação para que o mercado, produto, a empresa, né, o comércio, a empresa consiga se manter dentro do mercado. Dela é esse, tá? E a inovação, ela faz esse processo de melhoramento, tá, de produtos, e até mesmo pode melhorar todas as atividades, né, que são desenvolvidas repetidamente, todos os dias a mesma coisa, todos os dias o automático, e aí para haver uma inovação se faz todo um planejamento, né, e uma diferenciado ali nessas atividades. E com essa diferenciada se torna a inovação. E aqui ele fala pra gente, né, ainda mais do conceito, ele coloca aqui que inovação significa criar algo novo, tá? Então a palavra derivada do termo latim innovatio, né, que ele mostra aí, e se refere a uma ideia, né, método ou objeto que é criado aí pouco se parece com padrões anteriores. Hoje a palavra inovação é mais usada no contexto de ideias e invenções, né? Assim como a exploração econômica relacionada, né? Sendo que inovação é invenção que chega no mercado. Atualmente, a separação entre inovação e produção é considerada fraca, às vezes tendo a se mesclar e confundir com o passar do tempo. Então a inovação não é simplesmente a renovação, tá bom? Ela sempre vai implicar na ruptura, tá? Com uma situação vigente, tá bom? E aí, mesmo que seja temporário e parcial, o inovar faz supor trazer toda a realidade educativa,
Podemos colocar também dessa forma, né? E algo efetivamente aí novo e eficiente também, né? Que traz aquele impacto de interesse de de toda a população, né? De todo o comércio, de todos os fornecedores, de todos os empresários, gestores, né? Então faz esse impacto aí de visão, né? E interesse por todos, né? Então, ao invés de só renovar, né, implica também para aparecer algo aí sobre que faz aspecto novo, né, não modificando o essencial, mas completamente inovando, né, e fazendo aí com que seja favorável para todos, né? Como eu coloquei para vocês logo aqui no primeiro slide, né, que eu citei que inclui-se também as atividades técnicas, inclui aí tu sair da rotina e fazer alguma coisa diferente. Poxa, hoje eu não quero trabalhar desse jeito, hoje eu quero trabalhar dessa forma. Vocês vão obter o mesmo resultado, né? Só que aí foi diferente, foi uma invenção sua, né, de uma maneira diferente, foi uma inovação sua de uma maneira diferente. Não vamos supor assim, vamos colocar assim, impactando. Qual que seria o impacto, né, dessa situação? Tu obter o mesmo resultado, né, com com atividade diferenciada, diferente do que tu já estava acostumado. E aí pode se tornar até mais divertido com isso, colocando essas técnicas. E aqui ele coloca mais, né, que a expressão inovar, por sua vez, possui caráter valorativo, né, na medida em que significa mudar para melhor, dar um aspecto novo, consertar, corrigir, adaptar a novas condições, algo que está superado e que é inadequado, obsoleto, etc. E segundo Oslo, inovação é a introdução de algo novo em qualquer atividade humana. A diversidade de significado de inovação dá-se pela abrangência de aplicação como vetor de desenvolvimento humano e melhoria da qualidade de vida. Então aí o que a gente pode colocar também como um grande exemplo, né, é a nossa vida. Nossa vida, o que a gente está passando hoje em dia, né, é algo novo. É algo novo para mim, que estou aprendendo. É algo novo para você, que está tentando obter conhecimento através de videoaulas, né? Para isso, você tem que ter o esforço de estar ali o tempo todo, colocando o seu tempo disponível para entender algo virtualmente, né? Não é uma conversa virtualmente. Uma conversa virtualmente a gente entende, mas é um estudo. Então, a gente coloca aí hoje em dia o que a gente está passando como algo inovador, né? Como agora a gente enxerga, né, um novo mundo. O nosso novo mundo é esse, né? Tem essa inovação aí meio diferente, meio esquisita para outros já estão acostumados a trabalhar dessa forma, né? Home office, estudar também aí, um EAD remoto, né? Então, o que a gente está passando é uma inovação, né? Que está se aderindo aí com o tempo, tá? Já tem um tempo, na verdade, que estamos aderindo aí. A dificuldade ainda para alguns, poucos, porque entre 99% já conseguiu se adequar nesse novo mundo, né? Os 1% que ainda é um pouco difícil, até mesmo pelo acesso à internet, até mesmo por material bom, né, para que suporta aí todo esse acesso. Então, um grande exemplo é o que a gente se passa, o que a gente está passando hoje em dia, né? Pessoas que só gostavam de trabalhar com dinheiro passa aí a trabalhar com aplicativos, trabalhar com cartão, né? Então isso daí é bastante um aprendizado em tanto para todos. E aí, só ressaltando mais, né, a gente entende que a inovação ela requer essa ruptura, né, essa necessidade aí que permite reconfigurar todo o conhecimento para além das regularidades propostas, né, e pela modernidade. E vem aí proposta também de modernidade, né, que a gente passa, é inovador.
Então, pressupõe aí que uma ruptura paradigmática, ela não é apenas a inclusão de novidades, né? Inclusive as tecnologias. A gente vê que o avanço tecnológico é uma inovação em tanto. Antigamente o celular era somente de uma forma, hoje tem vários tipos de celular, então isso é um grande exemplo de inovação, né? Mudanças, formas de entender, formas de adquirir conhecimentos, tudo isso adere como inovação, tá? E aí eu falei, eu acho que mais 2 vezes, né, sobre a ruptura paradigmática. Então, só para deixar claro para vocês que lá na frente a gente vai entender um pouco dessa ruptura paradigmática que eu já coloquei aqui para vocês 2 vezes, todo o significado dele. E aqui temos os tipos de inovação. Então, a gente tem aqui o primeiro, né, que pode ser diferenciado em tipos de inovação entre outros, que é o mais conhecido também, bastante conhecido, né? Na verdade, essa inovação, por ser diferenciada dos outros tipos, e entre outros, são categorias aí que faz a capacidade de evolução, tá? Tipo, um cenário de revolucionar e um cenário de que tá na mesmice e do nada ele passa a querer revolucionar, né? Então, por mais simples que seja a ideia inovadora, ele é capaz de fazer essa evolução toda. E aí ganha, né, um imenso destaque tanto na execução dele de inovação e permite aí ter melhor posicionamento, ter espaço do que ele desenvolve, quais os produtos que ele desenvolve e do destaque dele dentro do mercado. Então, inovação diferenciada de tipos de inovação, entre outros, a gente pode colocar, tá? Essas inovações aí que pressupõem toda forma de conhecimento, toda forma de mudança, tá? De capacidade de mudança de cenário, tá bom? Não só de cenário, mas de produtos ou alguma coisa assim. Já a inovação do produto, né, que ele fala aqui mais amplo, que traz a inovação tecnológica, é toda aquela introdução no mercado de novos, né, ou significativamente aí melhorados produtos ou serviços. Sabe aquele produto que tá ali faz um tempão e aí tu enxerga a necessidade de fazer uma mudança nele e tu consegue mudar? Então tá melhorando, né, esse produto. Pode ser produto, pode ser até mesmo serviço, né? Então, se faz essa introdução no mercado, né, de melhoramento de produtos ou serviços, tá? Na inovação tecnológica. Inclui aí alterações significativas, né? Todas as especificações técnicas, tá? Tipo componentes, materiais, software incorporado, né? E outras características de avanço tecnológico. Celular, a gente vê que ele é uma inovação de produto, né? Tem depois aparece outro, depois vai, e aí tem vários modelos aí, né? Então ele entra aí como uma inovação do produto. Temos inovação do processo, tá? Essa inovação do processo é uma implementação de novos ou significantes melhoramento no processo produtivo, tá? Um processo de produção. Entra aí como exemplo pra gente dentro da linha da logística, bens, serviços. Então isso inclui, tá, nas alterações significativas técnicas, que são as nossas atividades do dia a dia dentro da empresa. Então muitas empresas, principalmente na área da logística, procura inovar para trazer ótimos resultados e entregar, né, o produto com qualidade na mão daquele consumidor. Então aí muitas empresas fazem esse investimento, né, essa inovação para a área da logística, para que ele consiga ter mais resultado. Não só na área da logística, mas até mesmo no processo de produção, melhoramento ali, né? No processo de bens ou serviços. Então, tudo isso tá voltado a essas áreas aí que a gente procura melhoramento. A inovação organizacional, ela é toda a implementação, tá, de novos métodos organizacionais na prática do negócio.
tá bom? Então, uma organização do trabalho ou relação externa sempre buscar a melhoria aí para dentro da organização. Inovação de marketing, tá? Inovação de marketing é toda aquela implementação de novos métodos de marketing envolvendo melhorias que traz significativas no design de produto, embalagem, preço, distribuição e promoção dos mesmos, tá? A inovação afetiva, ela já é a implementação de novos produtos, serviços, tá? Métodos que melhoram aí toda a conexão entre pessoas, possibilitando a humanização das relações e o desenvolvimento de soluções cooperativas. Então, a afetiva já é um meio de comunicação também, tá bom? Toda essa conexão aí, no caso, a minha conexão com vocês, com a turma, né? Tem que ser objetiva e tem que ser clara. Da mesma forma que a conexão de vocês com o instrutor tem que ser objetiva e tem que ser clara. Então, a inovação afetiva, ela já é mais esse impacto aí de olhar, né, para a pessoa, de se relacionar com a pessoa e ter aí a humanização consigo, né? Então, consigo mesmo, e aí adquirir ótimos resultados também. E aí, continuando, temos aqui um pouco mais, ainda mais do conceito, né, que ele fala pra gente que é relativamente a inovação de serviços, dado esse considerar aí que sofre de alguns constrangimentos, ao contrário da indústria, a começar pela natureza de atividade e por normalmente não haver aí um departamento e orçamento dedicado a esta área. Então, o fato aí de serviços serem facilmente imitáveis obriga as organizações que apostam na inovação e tenta aí buscar de uma forma rápida os custos do desenvolvimento refletido no preço de novos serviços, o que por vez, né, dificulta a sua adoção no mercado. Então, a gente percebe que realmente não há uma área específica para inovação, até porque a inovação ela não é assim, não tem até um método de estudar ela, né? Somente ela. Não, porque a inovação que a gente consegue de conceito são essas visões que nós mesmos conseguimos ter durante o dia, né? A gente consegue ter na nossa área profissional uma inovação afetiva, né? Eu tento ter sempre na minha área profissional, principalmente na área da docência, ter essa inovação afetiva. A gente tenta ter uma inovação de marketing, não só dentro da empresa, mas a gente mesmo quer vender o nosso próprio produto, né? A gente tenta inovar de alguma forma, fazer de uma coisa, de uma maneira diferente do que já se encontra no mercado, né? Mas eu não trabalho com vendas. Mas por um momento tu já entrou assim numa situação que tu teve que vender pelo menos, digamos aí, uma caneta, né? Como exemplo, só um exemplo. Alguma coisa tu já se encontrou na vida que tu teve que vender. Vou vender para minha prima, para o meu tio, para minha tia, esse caneco, essa sandália, eu sei que ele vai comprar. Então, alguma coisa. E aí, para te conquistar, né, tu fez de uma maneira diferente. Então, a gente observa que realmente, de fato, vem esse conceito para a gente ter essa clareza, né? E complementando, além disso, né, depende muito também ter a origem da inovação, né? Ela traz pra gente todo um processo de limitar o reconhecimento do uso interno de uma empresa e não fazer o uso somente do pequeno conhecimento que temos, né, no lado exterior, mas fazer o uso do processo de usar essas ideias de fonte de informações externas, né, e trazer esse melhoramento aí na gestão do conhecimento. Sabemos que para a área da gestão tem muitos, então todas elas, né, se colocar aí como inovação, algo inovador, para que se ela se destaque aí dentro do mercado, né. Então, o objetivo é sempre estar acelerando aí a visão de uma inovação, tá bom? E a gente vê até mesmo aqui no conceito, né, que ela não é uma coisa imitável, né? Obriga aí que as organizações apostam dentro da inovação e tentam buscar. Ou seja, todas as organizações, tanto comércio quanto indústria, ela procura, né, aquelas pessoas que conseguem ver uma mudança, que conseguem implementar uma inovação dentro da empresa e que agrega resultados. Então,
sempre tem, né, aquele profissional que se esperta aí e traz aí, veste a camisa da empresa e traz um destaque para dentro da empresa. Então, a organização, né, ela busca a inovação de dentro das pessoas, visando essas pessoas. É bem importante isso, é bem importante também a gente, né, começar a enxergar de um modo diferente, a gente começar a enxergar de uma maneira que esperta, né, a gente traz ideias, traz aí para a gente o melhoramento de serviço até mesmo dentro da empresa, e isso destaca bastante, agrega muito valor e reconhecimento para os nossos reconhecimentos de nosso superior. E aí dentro da inovação temos classes, né? As classes que ele conceitou um pouco aqui, ele fala que a inovação tanto pode ocorrer por meio de uma ação, tá? Perfeitamente planejada, quanto por simplesmente acaso. No entanto, empiricamente aí verifica-se que poucas inovações brotam do acaso e a maior parte das inovações, em especial, né, a mais bem-sucedida, resulta em busca consciente e intencional de oportunidade para inovar, então dentro e fora da empresa. Então muitas delas vêm perfeitamente do ato de planejar, tá bom? A gente senta e para, né, para pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para inovar no meu dia a dia? Então, isso é um planejamento que você já começa a fazer. O que vem por simples acaso é uma conversa, né, que tu tem dentro do trabalho e do nada um fala te dá dá a ideia, né, e tu só faz o melhoramento dessa ideia. Então, você e a outra pessoa conseguiu aí por acaso uma inovação bacana em destaque dentro da empresa. Então, exemplificação, né, do que seria perfeitamente planejado e o que seria aí um simples por acaso, tá? E dentro das classes, tipicamente, né, tem aí todas essas inovações que podem acontecer pela ocorrência conjunta ou isolada, né? E se traz oito principais situações. A primeira é consequência de fatos inesperados. Às vezes acontece alguma coisa assim inesperada e que surge uma inovação legal. O segundo vem por incongruências, né, que falam. A terceira, ela vem por necessidade. A quarta vem por mudança na indústria ou até mesmo no mercado. A quinta vem por mudanças demográficas. A sexta é por mudanças de percepção. A sétima é novos conhecimentos, né? E a oitava, por último, né, é imposições legais ou regulamentares. Então, são oito princípios são oito principais situações tipicamente de inovação, que sempre pode ocorrer, tá, dentro das classes, como conjunta, né, ou isolada. Conjunta é quando se vê em grupos, né, um grupo de pessoas ali consegue uma inovação para jogar no mercado, ou uma inovação dentro do local onde trabalha. E outras isoladas é quando só você mesmo consegue enxergar essa inovação, tá? E aí, né, ele coloca pra gente que a inovação é fundamental, pois através dela as organizações tornam-se capazes de gerar riqueza contínua, assim manter ou tornar competitiva nos seus mercados. Contudo, na maioria dos casos, as empresas usam os concorrentes como base de referência para suas próprias iniciativas de inovação. Com isso, a estratégia competitiva tende-se a ser muito parecida dentro de um mesmo mercado e apenas a empresa que se afasta, né, do grupo competitivo de empresas e consegue cumprir o seu papel, né, no aumento de competitividade e consequente aí, geração de riqueza. Então, para que se crie aí um ambiente corporativo, né, propício, a geração de inovação ela é muito necessária e aí se obtém também através dos líderes dentro da organização, né, que promovem essa inovação para os seus liderados, sendo que a melhor forma de se fazer é trabalhar o conceito de estratégia e aí o conceito do pouco da inovação.
para poder você fazer toda a assimilação, né, com clientes, fornecedores e colocar isso aí dentro do mercado. O que você se propôs, né, o que você conseguiu propor para os seus liderados e o que os seus liderados conseguiu como resultado. Então, você propôs uma inovação. Os seus liderados conseguiu realizar essa inovação que você propôs a ele. E aí entra a parte, né, a participação dos clientes, dos fornecedores, né, avisar toda a inovação que foi feita e aí vai só se destacando se obteve resultado com o cliente e fornecedor, né? Se gostaram dessa inovação, só abraça o resultado, né? O resultado que tem que ser esperado. Toda vez que a gente inova, a gente empreende, a gente se esforça para colocar algo novo no mercado, a gente abraça resultado. A espera é abraçar resultado, né? Então, isso é importante. E aqui na inovação, né, ela coloca pra gente que numa empresa ou organização passível de gerar ou aumentar a competitividade da mesma, pode verificar-se a vários níveis, nomeadamente aí como produtos e serviços, processos, negócio e gestão. Produtos e serviços, tá, turma? É todo aquele desenvolvimento e comercialização de produtos ou serviços novos, tá bom? Processo é todo o desenvolvimento de novos meios de fabricação, tá? Ou de novas formas de prestação de serviços, tá bom? E todo aquele meio de mão de obra, né? Também, para ser mais clara. Negócios é todo o desenvolvimento de um novo negócio que forneça vantagem competitiva e sustentável aí. E a gestão é o desenvolvimento de novas estruturas, poder e liderança, tá bom? Então, todo aquele poder e liderança aí que traz na frente, né? Que visa aí na frente do que querem inovar para dentro do mercado. E aqui temos, né, a inovação, que não ocorre apenas no processo final de fabricação, ela pode ocorrer em todo e qualquer ponto da organização, não é apenas fazer coisas diferentes, mas também fazer as mesmas coisas de uma forma diferente, criando, como refere aí Drucker, né, novos potenciais de satisfação, mas que tipos de inovação existem, né? Então, segundo aí Simatob, né, as inovações podem se classificar em dois grandes grupos, tá? A inovação radical, que é muito visada como ruptura, tá? Que eu até mesmo já vinha falado para você logo lá no início, né? Então, a inovação radical, que ela é muito conhecida como a ruptura, e a inovação incremental. A inovação ruptura, turma, é todo tipo de inovação que caracteriza aí pela incessante busca, né? Então, vai passar aí buscar essa inovação, buscar esse melhoramento dentro da onde tu trabalha ou do que tu quer ir fazer diferente na tua vida, né? Então, por parte da organização aí, ela leva um cabo, tá? E a ruptura, ela consegue quebrar esse cabo aí como se ela fosse um paradigma, né? Digamos que dentro da empresa tem algo que tem aquela pessoa que é muito antiga que ela não quer mudar de forma alguma. Então, a quebra de conhecimento, então a ruptura, ela é essa quebra aí, né, que faz esses paradigmas que são antigos se atualizar na modernidade, entendeu? Trazer a inovação, uma visão de inovação, tá? Então, a ruptura, a inovação ruptura, a inovação radical é essa quebra aí de conhecimento de tempos antigos e trazer para a realidade. Digamos que eu, aqui como instrutora de vocês, tenho muito conhecimento antigo e vocês, por ser mais novos, né, já têm conhecimento mais atualizado. Eu tenho um conhecimento antigo e vocês têm um conhecimento mais atualizado. E aí a inovação ruptura, vocês, para me ajudar a ter a visão inovadora que nem a que vocês têm, vocês vão usar a inovação ruptura. Vocês vão me ajudar a quebrar
esse paradigma que eu tenho de só antigamente trazer toda a minha visão atual. Tá bom? Então, a inovação ruptura é isso. Já a inovação incremental, ela é uma inovação por processo de melhoria contínua, tá? Que caracteriza-se por uma busca de aperfeiçoamento constante e gradual. Sabe quando tem lanche? Tem lanche, né? E o lanche, ele sempre deixa aquele feedbackzinho lá com os seus clientes, né? Porque ele quer buscar todos os dias melhoria. Então, qualquer tipo de cliente que entra lá, ele pede um feedback para trabalhar, né, todos os dias, se for preciso, essa melhoria que apontarem para ele. Tá bom? Então, já o incremental é isso. É toda a inovação por processo de melhoria contínua. E tá trabalhando ali continuamente uma inovação. E aí a ruptura, conhecendo mais um pouco mais a ruptura, né? Ela coloca aqui pra gente tipicamente que são os princípios que regem as tecnologias aí. São os seguintes: a empresa depende de clientes pelo amor de Deus, investidores, né, para obter recursos. Pequenos mercados não se resolvem as necessidades de crescimento de grandes empresas. Mercado que não existem não pode ser analisado. Fornecimento de tecnologia não pode igualar a procura de mercado. Então, aqui são alguns pontos negativos, né, que a ruptura ela entra para fazer essa inovação, tá bom? Para trazer essa clareza aí de inovação. O maior potencial que se deve levar da ruptura é todo o aumento de competitividade, né, que são aquelas cujos clientes necessitam de uma tecnologia. E isso influi bastante, porque a ruptura ela tem que se ter uma inovação, tá? E essa inovação ela tem que ser planejada. Então, com essa inovação, possibilita-se obter um resultado e não possibilita de forma alguma obter um fracasso, tá? Então, a ruptura, como eu coloquei para vocês, ela é um ponto de clareza, tá? Para se atualizar, trazer aquele antigamente para a atualidade, tá bom? Então, ela não pode ter possibilidade nenhuma de fracasso. E a incremental. A incremental, né, ela coloca aqui que empresas bem geridas são excelentes no desenvolvimento das tecnologias incrementais, melhora o seu desempenho dos processos, dos seus produtos, nas formas que realmente fazem a diferença junto dos seus clientes. Esse impacto pode ser também habitualmente ocorre porque suas práticas de gestão são baseadas no seguinte princípio: ouvir os clientes, né? Porque através do cliente a gente consegue ter todos os dias uma melhoria, né? Colocar essa melhoria contínua aí em prática, investir agressivamente em tecnologias que oferecem àqueles clientes real satisfação das suas necessidades, focalizar os mercados maiores ao invés de menores. Então, a gente percebe que a inovação incremental, né, não tem a visão de se colocar aí menores investimentos, não tem essa visão. Ele tem uma visão de colocar maiores investimentos cujo realiza a necessidade do cliente dele, do cliente fornecedor, né? Então, e traz aí um grande valor, para o mercado, para as indústrias, para a comercialização, deixando a competitividade de lado, porque muitas vezes a competitividade ela não faz tão investimento como essas empresas que adotam inovação incremental fazem, né? Então aí é bastante entusiasmado, né, o ganho modesto que a inovação incremental ganha para dentro da indústria, para dentro da comercialização. Eles não se interessam, aquele profissional que coloca em prática a inovação incremental não se interessa, né, no quanto gasta, mas o que ele interessa é sempre colocar aí a melhoria contínua e, como ele fala, né, investir agressivamente em tecnologias. E aí a característica da inovação, tá? A inovação tem suas características. A primeira que ela coloca aqui pra gente são a gestão da oportunidade, risco e mudança, né? Onde a gente observa que aí a inovação é imprevisível. Hoje eu tô demais, turma, pelo amor de Deus.
com elevado risco associado e pode também ter grande custo associado. Deve aí por onde haver um acompanhamento de perto da inovação, né, que é bens ou serviços, ou processos produtivos aí de forma a evitar fracassos e risco não calculado. Já a localização de meios técnicos e humanos é fundamental para um perfeito desenvolvimento, que leva aí uma transferência da inovação para locais corretos de sua aceitação e utilização. E aí temos a inovação time, o local, né, de originar falhas de produto e processo. Então, além desses dois, temos a interação do consumidor, resistência cultural à mudança e desenvolvimento de novos negócios, tá? Dentro dessa interação com o consumidor, é toda aquela parte de procurar novos nichos de mercado, né, que faz com que seja necessário para pesar bem o custo, benefícios e se envolver aí com consumidores no processo de inovação, tá bom? Já a resistência cultural à mudança é toda aquela predisposição para mudar, tá? Para se obter o sucesso na inovação. E na parte da gestão também, tá? Na gestão de inovar. Haver atitudes aí permeáveis como a existência comum, né? Comum para o ambiente que seja propício e que agrega toda a mudança, que aceita toda essa mudança no ambiente. O desenvolvimento de novos negócios se faz aí uma inovação com as empresas, dentro das empresas, tá? Tendo uma estabilidade de controle e trazendo uma zona de conforto também. Então, é todo esse processo aí de desenvolvimento dentro da empresa e tendo uma estabilidade aí de zona de conforto ótima, tá? E a inovação também tem economia, tá? Então, ele fala aqui que no contexto, né, da ciência econômica, a palavra inovação foi introduzida pelo economista austríaco, o Joseph, eu nunca sei dizer esse segundo nome dele, turma, então eu vou chamar ele só por Joseph mesmo, tá? Por Joseph, a teoria de desenvolvimento econômico, na sua obra Budgets, que é gerenciamento, né, de 1939, Capitalismo, Socialismo e Democracia, também. Ele descreve todo o processo de inovação, a chamada destruição criadora. Para muitos, Joseph é considerado o pai da inovação, com uma disciplina que faz parte do currículo de muitos prestigiadas universidades. Segundo o autor, a razão para que a economia saia de um estado de equilíbrio e entre em um processo de expansão é o surgimento de alguma inovação, de ponto de vista econômico, e que altere consideravelmente aí as condições prévias de equilíbrio. Então, Joseph, ele, além de ele ser, né, o pai aí da economia, né, da parte aí da economia, e ele também passa a ser o pai da inovação. Joseph, ele contribuiu muito, muito mesmo para a gestão de qualidade. Porque, né, dentro da gestão de qualidade, ele conseguia não só o melhoramento contínuo do produto que saía da empresa sendo de qualidade, mas ele também conseguia aí continuamente inovação, né, para o desenvolvimento de atividade repetitiva que havia dentro da gestão da qualidade. Então, ele conciliava as duas, tanto a gestão da qualidade como a inovação, e colocava isso em prática. Não só ele, mas como também o teórico Drucker, né, que a gente já viu algumas vezes e que a gente ainda vai ver lá na frente também ele. São dois autores que trabalharam bastante na gestão da qualidade, trabalharam bastante dentro da economia, trabalharam bastante no desenvolvimento da inovação dentro das indústrias. Nas indústrias, antigamente, houve uma evolução em tanto para essas inovações. Tanto é que fazer uma comparação das indústrias de antigamente para hoje em dia, a inovação é pura que a gente vê, né? Então, isso é bem gratificante para eles que trouxeram essas teorias de grandes valores e que são utilizadas até hoje, né? E são um exemplo de inovação também.
Com isso, né, falando também exemplo de inovação, tem também inovação que traz um estado de equilíbrio, tá? Que traz um novo bem no mercado, uma nova descoberta de método de produção, de comercialização, de mercadorias e conquista novas frentes de matérias-primas, tá? E toda a estrutura do mercado também. E tudo isso vem da economia também. E aqui temos uma empresa, né, para ter sucesso deve ser competitiva e divulgada. A competitividade e a inovação estão estritamente ligadas, pelo que então é de todo interesse de uma empresa ser inovadora. O ambiente empresarial deixa os dias de hoje de ser local para ser global e só os mais fortes sobrevivem. A gestão empresarial deve ter a capacidade de criar vantagem competitiva, não só única, mas também de difícil replicação. A inovação por força da competitividade e estratégia, né, cada vez mais global e convergente, aí, criando no âmbito da investigação e complexidade de um novo mundo de oportunidade, que leva as empresas a serem sustentáveis ao longo do prazo. Então, com isso, há uma pesquisa de desenvolvimento chamado P&D, tá bom? Que pode ser usada bastante para as indústrias, tá? De desenvolverem melhores produtos e terem de acordo com a preferência dos clientes. E tem também empresas de serviço que traz melhoramento para processos e para ter de uma forma geral aí melhorias no processo interno. A organização empresarial ela permite reduções de custo e de criação de valor, pois investem muito também dentro da inovação. Então, a inovação gera reduções de custo e criação dos valores que tem-se a desembolsar, né, para investir aí em um profissional que agrega resultados para dentro da empresa, trazendo inovação. Algo diferente, né, pro que ele pratica no dia a dia ou que os colegas dele praticam no dia a dia. Aqui temos, né, um pouco mais ainda do conceito de inovação dentro da empresa, é que todo conhecimento tácito existente na empresa, nos colaboradores, são conhecimento aí explícito nas suas patentes e marcas, que são montadores na vantagem competitiva e que possam criar. Inovar ou morrer é uma célebre frase, né, muito aplicada ao mundo empresarial. A primeira regra da competitividade industrial internacional é a inovação. Com isso, existem regras, Existem, na verdade, algumas regras que devem ser consideradas como, sim, inovar uma empresa. A inovação ela vai estar carregada de incerteza, né? Porque às vezes a gente gera uma inovação, a gente não sabe se vai dar certo ou não, então ela se carrega com essas incertezas, dentro de um futuro imprevisível. E há também uma fraca orientação, né? Às vezes a gente não tem uma orientação certa, então tem que se colocar em observação isso, para que a organização pode levar esforço, bastante esforço, e se não colocar essa observação, agrega como resultado de fracasso. Então, para que isso não venha acontecer, né? Focar principalmente quando se há inovação, planejar, né? E focar também todos nos processos tecnológicos, aí a gente consegue obter um resultado bem eficiente, bem positivo. Então, inovar é deixar, né, continuar a inovação, ter essa inovação contínua e colocar pontos vantajosos aí para dentro do mercado. Aqui temos ainda um pouco mais da inovação, tem maiores trunfos que permite aí melhor resposta aos consumidores e que acrescenta um valor à empresa. Por consequente, a economia, como o caso de novas tecnologias de informação, né, e comunicação, TIC, nas últimas décadas. O tipo de estratégia da empresa vem financiamento e liquidez, a sua organização que vai influenciar a forma como inovação que é realizada na empresa. Então, com isso, né, permite aí com que os colaboradores tenham um processo de decisão, se faz uma iniciativa e partilha de informação também, coloca aqueles colaboradores mais proativos como uma visão eficiente do que ele produz,
do que ele interage dentro do meio tecnológico para se obter aí nesse campo, né, que ele coloca aqui pra gente, uma resposta positiva, uma melhor resposta aí para os consumidores. E cresce também um volume maior, né, aqui ó, maior a empresa. Então são colaboradores, tá? São visão de gestores em cima dos colaboradores que consegue acrescentar um valor maior para dentro da empresa, uma inovação, mais atitude, sendo proativo, sendo participativo. A inovação na empresa também, né? Continuando, ele coloca aqui 2 pontos para a gente ainda, né? Que são incentivar criatividade e experimentação, né? E a outra é investir em novas tecnologias e melhorias. Então, muitas empresas elas fazem esse investimento sempre para aumentar a inovação, né? E adequar dentro da competitividade, ganhar vantagem também, né? E aí a gente observa que incentivar a criativa e a experimentação deve proporcionar aos seus colaboradores um ambiente onde este possa desenvolver e partilhar ideias, que são paradigmas táticos, e investir em novas tecnologias e melhorias são ao usarem vantagem do que mais recente existe no nível tecnológico no mercado, nos diversos setores de atividade. Isto é, que a empresa não deve apenas investir no desenvolvimento de produto, mas também melhorar o processo e produtos existentes. Com isso, se traz aí para a empresa melhores hipóteses de impor no mercado uma grande evolução, a favor, claro, dessa empresa ou desse comércio. E aqui temos 3 pontos, né, dentro da inovação, que são aspectos comportamentais, aspectos de gestão, aspectos conjunturais. Então, aspectos comportamentais é todo que inibe a inovação, né, criticar e a punição. Quando pune, a empresa destrói a confiança do colaborador, que se vê sem o instinto de sobrevivência, né, sepultar aí tudo mais em qualquer ostentação. Ou seja, na empresa, ela precisa aprender a recompensar o fracasso e, para isso, devem partir um pressuposto que seus colaboradores são honestos, esforçados e competentes. Então, a empresa também precisa ter essa visão. Ambos os lados, tanto o colaborador como a empresa. E aí se observa, né, todo o comportamento dos dois lados, tá? Aspecto de gestão, grande investimento anterior que não tenha, né, dado resultado reduz a disposição da empresa de apoiar outros projetos inusitados. Também a sinalização de corte de pessoal cria um ambiente de segurança e as pessoas temem pelo emprego e geralmente evitam aí fazer proposta arriscada. Então tem pessoas, tem gestão, né, que deixa visível que aquele colaborador pode sair a qualquer momento, e aí causa uma certa insegurança para aquele colaborador querer interagir com a empresa, trazer projeto, trazer uma inovação, né? Se não sabe se vai ficar na empresa por muito tempo ou não. Então, 2 partes também que tem que ser observada, tanto da empresa como dos colaboradores. Mas os colaboradores têm que dar o seu melhor, dependendo se a gestão fornece essa insegurança ou não. Ele vai, querendo ou não, recebendo ali, né? Ele vai receber alguma coisa. E aí agrega também, né? Se ele trouxer algo inovador, com certeza ele não vai ter, não vai cair nesse risco de insegurança. Ele vai ser mais visível, ele vai ser mais participativo e vai ter vários olhares ao redor dele, né? Como uma forma eficiente, como um colaborador eficiente. Então, ele vai ter tudo que agrega de positivo em cima dele. Aspectos conjunturais, né? Definição política e econômica é também causa frequente de inibição da inovação, uma vez que as empresas necessitam de ter alguma condição, prevê o comportamento futuro da micro e macroeconomia. Então, é todo um cenário, tá, que está aí excessivamente volátil as empresas e tendem sempre a realizar apostas de inovação, tá bom? E aqui a gente termina com esses 3 aspectos fundamental, tá, para a empresa, traz aí visões, né, dos 2 lados, tanto da empresa quanto do colaborador, e aí são práticas, né, práticas que o colaborador tem que ter
sem ter medo nenhum e se destacar no meio de tantos, né, que existe dentro de uma empresa de grande porte. Tá? Então, até amanhã. Amanhã a gente vai continuar um pouco mais sobre a inovação da empresa, tá? E com isso a gente vai ter uma atividade para ser realizada lá na plataforma. Cada uma atividade é valendo 0,25. Coloquei número inteiro porque, como eu já informei para vocês, que eu não consigo colocar números quebrados. Colocando números quebrados, ele não me obtém um resultado inteiro e não aparece para vocês. E aí, para aparecer para vocês eu obter um resultado inteiro, coloquei como 25, não coloquei 0,25, tá? E aí, quem conseguir acertar as 4, né, ganha um ponto, só que vai aparecer como 100, mas é um ponto, tá bom? Então é isso, gente. Um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, me chame lá no WhatsApp.